Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Semear. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente interessante: planejamento e contextualização para o sucesso da tarefa de evangelização. E temos hoje conosco a grande colaboradora Sandra Borba, que há muito desenvolve atividades da evangelização junto ao movimento espírita. Seja bem-vinda, Sandra. Ok, valeu. Uma alegria sempre estar aqui, né? Cumprimentar todos os nossos telespectadores e, como você bem colocou, um tema sumamente importante na tarefa da evangelização. E nós nos lembramos, Sandra, para começarmos esse nosso bate-papo, de uma frase de Bezerra de Menezes que, quando compara e explica sobre a evangelização, diz que a especialidade da tarefa não se compraz com improvisações descabidas. E inspirados nessa frase, então, nós temos esse tema, planejamento e contextualização. Exatamente, porque o Bezerra de Menezes, ele coloca uma espécie de atenção que nós devemos ter com a tarefa, né? Então, se você desenvolve qualquer tarefa em qualquer área da atividade humana, isso vai exigir uma preparação e um domínio, principalmente, de um conjunto, né, de conteúdos, de saberes, de técnicas, de fazeres, enfim, né, um domínio. Então, quando ele fala, e é muito apropriado e um alerta para todos nós, que a tarefa da evangelização ela tem uma especificidade. Então, a primeira especificidade da tarefa da evangelização, do trabalho da evangelização, é que essa tarefa, esse trabalho, se desenvolve numa perspectiva pedagógica, ou seja, uma situação de evangelização é uma situação de aprendizagem. Consequentemente, o evangelizador, como é o organizador, é aquele que vai sistematizar a atividade da evangelização, ele é chamado a pensar o momento pedagógico para evitar o quê? As improvisações, né? Para evitar o quê? Que de repente nós reunamos um punhado de crianças, adolescentes ou jovens para nada. Para fazer alguma coisa sem o aproveitamento real do tempo. Então, qualquer tarefa exige conhecimento, conteúdo, organização, sistematização, previsão, levantamento de recursos, enfim, todo um trabalho pedagógico. Então, mesmo que nós estejamos preocupados, né, no sentido da não escolarização da nossa atividade, e com a qual essa ideia nós concordamos, mas, por outro lado, nós não podemos confundir no sentido de que agora a gente, então, não faz mais nada, no sentido de planejar, de organizar e de sistematizar. Então, Bezerra de Menezes coloca de modo muito claro, nós temos que nos preparar para o desenvolvimento da tarefa, para aquele momento, porque afinal de contas o momento da evangelização é o momento da nossa mediação junto às crianças, adolescentes e jovens da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Isso é de uma, vamos dizer, responsabilidade, né, de uma importância, e para provar que a coisa não é ao sabor das nossas emoções ou das nossas improvisações, nós lembramos com Jesus no capítulo 10 de Mateus, Miriam. É muito interessante que Jesus reúne os trabalhadores, aqueles que ele iria enviar para o desenvolvimento da tarefa, e ele dá um programa. Então, nosso telespectador, evangelizador, ou qualquer companheiro que esteja aí nos ouvindo, né? Então, Mateus capítulo 10, Jesus dá toda uma sistemática de trabalho, de orientações sobre as atitudes que aqueles que iriam levar a palavra deveriam levar em consideração. Então, nós não poderíamos imaginar jamais um trabalho, uma tarefa de evangelização que não possua um planejamento no sentido de uma previsão, de uma antecipação, de uma organização, de uma sistematização, qualquer que seja a palavra, porque quer queiramos, quer não, o trabalho da evangelização, como o trabalho de outras áreas de atividades básicas da Casa Espírita, o ESD, o estudo sistemático de obras da codificação, enfim, todas as nossas atividades, elas devem ocorrer mediante a sistematização, a organização, o planejamento, a previsão. E são momentos, então, pedagógicos, porque nós temos as chamadas características pedagógicas de uma situação. Primeiro, tem uma intencionalidade. Então, a evangelização ela tem uma intencionalidade. A evangelização da criança, do jovem, tem uma mediação. A evangelização da criança e do jovem tem uma, vamos dizer assim, uma sistemática, uma dinâmica que envolve processo de interação.
E tem, obviamente, a grande, vamos dizer assim, pedida, né? A grande coisa, o grande lance, que é a busca de uma aprendizagem. Então, isso configura o momento da evangelização, como o momento do EJA, como outros momentos, né, de estudo sistemático na casa espírita, como qualquer processo de formação de trabalhadores. Tudo isso representa, então, um momento pedagógico. E todo momento pedagógico, como diz Bezerra de Menezes, tem, então, a sua especificidade. E é por essa especificidade que há uma espécie de exigência de que nós planejemos, né, de que nós antecipemos, que nós possamos prever mais ou menos como é que nós vamos organizar aquelas situações e aqueles momentos. Sandra, em alguns momentos, a palavra planejamento nos remete à rigidez ou a uma não flexibilidade no processo. Muitas vezes, no senso comum, ou às vezes em algumas falas, a palavra planejamento acaba sendo colocada como sinônimo de algo que engessa, ao invés de organizar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É porque o planejamento, principalmente no campo pedagógico, ele foi um vilão, vamos dizer assim, de muitos processos, muitas organizações, no próprio âmbito escolar, né? Lembro-me dos professores que, obviamente, há muito tempo atrás, tinham os seus famosos cadernos, né? Hoje não, hoje bastaria, né, ir para o computador e fazer uma modificaçãozinha, usa o Ctrl+C, Ctrl+V, faz algum anexo aí, mas antigamente a gente dizia que era assim, o professor ele pegava o famoso corretivo, imagina o tempo, tá? O famoso corretivo, ou então apagava aquele ano, as páginas amarelas, ele chegava no momento em que a supervisão, a direção da escola, enfim, a gestão da escola pedia o planejamento e ele ia com o mesmo planejamento, né? De 10, de 15 anos atrás. Então, isso gerou, talvez, junto com outros fatores, sem dúvida, uma ideia de que o planejamento era um ato burocrático, né? Rotineiro, formal, né? E, consequentemente, viria a caracterização de ser o quê? Inflexível, ou seja, planejou, botou no papel, acabou-se. E não é assim. Na verdade, alguém pode ficar surpreso com o que nós vamos dizer, mas o planejamento ele é sempre indefinido, no sentido de que ele não é definitivo. Então, ele é uma previsão. Essa previsão ela vai exigir o quê? O conhecimento da realidade, o conhecimento do grupo com o qual você está trabalhando, uma ideia dos princípios que norteiam a tarefa, uma programação, vamos dizer assim, que também já existe, que também já é planejamento do próprio trabalho, do próprio setor, do próprio, vamos dizer assim, departamento ou do próprio núcleo de evangelização. Então, o que ocorre é que naquele momento em que você vai sistematizar, organizar a sua atividade de 1 hora, 1 hora e meia, ou que você vai pensar como é que você vai desenvolver a sua atividade durante todo o ano ou durante um semestre, então isso vai demandar inevitavelmente essas previsões, né? essa ausculta da necessidade, mas nunca com esse caráter de engessamento e de ser definitivo, fora do planejamento, do que está dito ali no papel, não há salvação. Não existe isso e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso também. Sem dúvida. Nos aguardem então no próximo bloco. Olá, amigos! Estamos de volta com um tema delicioso, planejamento e contextualização para o sucesso da tarefa de evangelização. E estamos aqui com a nossa Sandra Borba, falando sobre a questão da flexibilidade do planejamento. Como foi muito bem pontuado, e nesse bate-papo gostoso que estamos tendo, estamos identificando que os planejamentos correspondem a mapas, a roteiros, para alcançarmos um determinado objetivo. Costumamos, inclusive, dizer na evangelização que quando temos clareza do nosso objetivo, nós temos a nossa bússola. E quando temos clareza do nosso planejamento, nós temos o nosso mapa. É aquilo que utilizamos para poder chegar até lá. Mas sujeito a todas as intempéries, a todas as adversidades, e há uma necessária flexibilização nesse roteiro. Sempre temos essa abertura de flexibilização. E não necessariamente um determinado roteiro que deu certo num tempo, num espaço, com um determinado grupo, vai ser o roteiro que vai ter o sucesso absoluto no momento futuro. Então, aí nós começamos a identificar, Sandra, alguns elementos importantes para a construção de um planejamento.
Vamos conversar sobre isso? Perfeito. A primeira ideia é que o planejamento é uma trilha que a gente, né, imagina que vai seguir. Não é um trilho. E talvez um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado ao longo desse tempo tenha sido a ausência dessa percepção por parte de alguns, vamos dizer assim, alguns dos nossos pares. Porque, de repente, o trabalho da evangelização, um trabalho que exige tanto, porque você, para planejar, você tem que conhecer o grupo, você tem que lançar mão, né, de buscas, então tem que ter apropriação do conteúdo, tem que buscar a linguagem adequada, isso demanda o quê? Recursos, técnicas, né? Isso demanda um esforço muitas vezes de formatação, porque cada grupo é um grupo, cada turma é uma turma, por isso muito bem você coloca, não é o que serviu num grupo que vai servir no outro grupo. Então, o que ocorre muitas vezes é que as pessoas, no desenvolvimento da tarefa, até pelo seu dia a dia, enfim, pelas dificuldades que cada um de nós possui, muitas vezes vai lá e pega o planejamento pronto, plano de unidade, plano de aula, e agora com a internet vai lá no site, pá, pega, né? E aí o que é que ocorre? Aquilo é usado de modo reprodutivo apenas. Então, esses materiais todos, inclusive todos os materiais que a Federação Espírita Brasileira tem apresentado e apresentou ao longo do tempo, são materiais sugestivos, né? São materiais propositivos, mas nunca materiais impositivos, né? Da mesma forma, toda e qualquer produção que haja aí espalhada, né? Hoje nós temos uma variedade muito grande. Todas essas coisas que estão postas aí podem servir para nós de inspiração, de roteiro, né? Deu mote, deu uma sugestão interessante, essa coisa, essa técnica, ou então esse recurso, mas nunca no sentido de ser o quê? Aí eu vou pegar, achei bonito isso, pá, e joga. Simplesmente joga, simplesmente tenta adequar a turma ao planejamento, quando é o contrário. O planejamento é que tem que se adequar às condições reais, ao tempo que você dispõe, ao espaço, ao grupo que ali está, à cultura local, né? Ao tipo de mensagem, enfim, ao conjunto daquilo que a gente poderia chamar a contextualização ou o cenário onde vai ocorrer o momento pedagógico do planejamento. Você me fez lembrar, não sei porque de repente, lembro-me que a nossa querida irmã trabalhadora da evangelização, Heloína Lopes, né, da cidade de Bagé, para quem mandamos um grande abraço, aí Bagé, no Rio Grande do Sul, certa feita fazendo um trabalho de formação com evangelizadores, ela decidiu contar a história da Pandorga de Sabu. Menino, deu uma confusão, porque era o Brasil todo que estava reunido no encontro, um grande encontro, e ela começou, por que a Pandorga, e aí a turma começou a olhar uma para a cara do outro, o que é aquilo? Aí ela começou, porque a Cafifa, a gente sabia que Cafifa era a mesma coisa de Pandorga, mas não sabia. Então, continuou, metade do público entendeu, a outra metade não sabia o que era. Aí ela continuou, porque a Pandorga, porque a Cafifa, daqui a pouco, porque a Arraia. Aí outro grupo balançava a cabeça, significando, né? E uma parte continuava sem nada, porque a Pipa, né? Aí muita gente entendeu. Daqui a pouco ela não aguentou mais, já era a quarta palavra, ela parou e perguntou, olha, tem alguém que não está entendendo? E aí, principalmente nós do Nordeste, dissemos, não sabemos o que é isso. Que ela estava contando apenas, já estava lá narrando a história, não havia o recurso visual. E aí alguém que deveria dominar o nordestinês, disse assim, é papagaio. Pipa, arraia, papagaio, pandorga, que tem gente que chama também de coruja. Então, veja que coisa, uma linguagem. Agora, já imaginou, o evangelizador pega uma história, por exemplo, não procura ver a linguagem, o referencial, o contexto, né? O grupo, o tipo de mensagem, quem é aquele grupo que ali está, como é que ele vai trabalhar, e ele simplesmente faz a chamada transposição ou reprodução do material. Então, não tem sentido nenhum. Cada grupo é um grupo diferenciado. O que serve no ano não serve no outro ano. O evangelizador ele tem que se recriar sempre. É uma fênix. Sempre o quê? Sempre se renovando para poder exatamente atender. E uma coisa importante que a gente tem que registrar, em especial, para quem trabalha com adolescente, com um jovem, é a dinamicidade do mundo de hoje. A gente vive num corre-corre, a gente vive, vamos dizer assim, numa velocidade. Aí
Só lembrando um pouquinho o filme, né? Uma velocidade furiosa. Então, é uma velocidade tão grande que a gente vive, que a gente tem que estar sempre evangelizador no popular, tem que estar enturmado, tem que estar ligado, tem que saber as linguagens, tem que saber as dificuldades, o que é que está rolando por aí, o que é que se diz por aí, para poder o quê? Para poder ter os elementos que ele vai agregar para o desenvolvimento da sua tarefa, da sua mensagem. E aí devemos nos afastar, gostaríamos de colocar isso com muito carinho, né? Mas devemos nos afastar da chamada evangelização apenas informativa e prescritiva. Apenas aquela que vai dizer normas, se comporte assim, seja assim, faça isso. Então é preciso estimular o quê? A evangelização mais crítica, mais reflexiva, e isso sem contextualização não se faz. Então a contextualização ela virá como uma necessidade para que os conteúdos eles sejam inclusive problematizados. E sem a problematização dos conteúdos, então também nós teremos muita dificuldade de atingir o sucesso, porque a evangelização ela não está apenas à procura de resultados, né? No sentido de produtos exteriores, mas se a evangelização é este ato que nós procuramos desenvolver no sentido da autodefinição da criatura como espírito imortal, no seu processo de evolução, né, na conquista de novos valores, de novas diretrizes, de sentidos para a sua vida, então nosso próprio trabalho deverá estar ancorado nesse conhecimento, nessa identificação e principalmente nessa criatividade de linguagens, de recursos, de métodos que a atualidade nos proporciona. Imagino os nossos queridos irmãos, que eu me lembro rapidamente, da União Espírita Mineira, no mimeógrafo, a álcool, fazendo aqueles planejamentos. Mas o que era interessante, e lembro-me de um material muito rico da União Espírita Mineira, que dava o quê? Sugestões, indicações. Então eram realmente trilhas. Olha que coisa interessante. Depois a turma começou a exigir material pronto. E quando os materiais surgem a título sugestivo, a gente pega e não faz a devida leitura, a devida reflexão para um planejamento que não seja um planejamento de transposição ou apenas a aplicação de um material. E sim, o que nós devemos buscar, que é conhecer para melhor identificar necessidades e melhor organizar as situações de aprendizagem. Excelente, Sandra. Agradecemos essas reflexões importantes e especialmente quando nos fala dessa prática refletida sobre uma realidade, que é a realidade, o contexto que a nossa criança e o nosso jovem vivem na atualidade. Nós vamos retornar no próximo bloco com a continuidade desse importante tema. Até já! Olá, amigos! Voltamos para o terceiro bloco do programa Semear e hoje falando sobre esse importante tema, planejamento e contextualização para o sucesso da tarefa, esse sucesso que todos nós almejamos enquanto trabalhadores da evangelização. E estamos abordando uma temática relacionada à contextualização dos conteúdos à prática e à vivência da nossa criança e do nosso jovem. É um desafio, é um elemento desafiador, mas é o elemento essencial para que, de fato, o processo da evangelização aconteça, né, Sandra? E a gente tem identificado a relevância de se conhecer o público, de se conhecer o contexto que a criança está inserido, o contexto que o jovem está inserido, para que todo esse processo de estudo, de compartilhamento, de troca de ideias, de fato flua, de fato aconteça e, mais do que isso, que tenha sentido a vida daquele ser que está conosco, esse ser reencarnado que também traz uma bagagem histórica imensa e que vem a somar também com o nosso processo também de aprendizagem. Nós lembramos uma colocação muito interessante de Comênius, né? O criador, vamos dizer assim, do nosso ramo específico do ser professor, do pedagógico, com a publicação no século XVII da sua didática magna. Então, realmente é ele quem ancora para nós a especificidade do ato pedagógico, né? E ele informava sempre que era preciso trabalhar conteúdos, lembrando ou levando em consideração que esses conteúdos não eram apenas para o imediato, para o agora, mas para a imortalidade, né? Na sua visão
formação protestante. E nós gostaríamos de colocar e registrar algo importante. Muitas vezes, em nome dessa contextualização, ou seja, em nome de estar trabalhando conteúdos que são conteúdos da atualidade, às vezes nós também pecamos, no sentido de ficarmos muito no popular oba-oba, né, de algumas coisas que são discutidas ou que estão sendo requisitadas. Então, eu lembro-me que havia uma crítica muito grande, há muitos anos atrás, da chamada aula de moral cristã, porque eu sou meio antiga, sou da época da aula de moral cristã, que eu vim de evangelização infantil, tá? Então, se falava em aula de moral cristã, aí o conteúdo era assim, um dia, no sábado, no domingo era caridade, no outro era bondade, no outro era generosidade, no outro era fraternidade. E assim, caber conteúdo doutrinário, né? No sentido de caber uma formação doutrinária, porque a doutrina espírita ela é uma ferramenta de compreensão do mundo, da vida. A doutrina espírita nos ajuda a atribuir sentidos à vida, né? Então, claro que tem importância muito grande estudar caridade, fraternidade, generosidade, tudo isso. Agora, é preciso também que a gente forme, vamos dizer assim, né, uma base doutrinária. Esta base doutrinária, lembro-me, né, que a saudosa Ivone A. Pereira, ela às vezes tinha algumas restrições a algumas atividades, mas independentemente de algumas restrições a algumas atividades mais lúdicas, culturais e artísticas, mas ela tinha uma frase muito forte quando ela dizia assim, os nossos jovens precisam de base doutrinária. Então é preciso entender que a temática, ou seja, o conteúdo espírita, não é um conteúdo fora da realidade. Então, é preciso fazer esta relação, os conteúdos que estão presentes na realidade existencial e os conteúdos que a doutrina espírita nos traz, que são conteúdos da nossa realidade existencial numa perspectiva da imortalidade. Então, é a triangulação, poderíamos dizer assim, o conteúdo existencial, o conteúdo doutrinário que lança luz sobre o conteúdo existencial, mas que projeta essa luz a partir exatamente da nossa compreensão da anterioridade da alma, né? Da reencarnação, da lei de causa e efeito. Então, esse trânsito é um trânsito necessário e indispensável e que tem que ser levado em consideração no planejamento. E Sandra, nós temos consciência no trabalho da importância da doutrina espírita para cada um de nós, identificando a doutrina como aquele conjunto de ensinamentos que nos explica sobre de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. E especialmente a doutrina, em todo esse processo da evangelização, nos traz luz a essas questões mais íntimas que carregamos enquanto crianças, enquanto jovens, enquanto adultos. Então nós identificamos no processo de evangelização as respostas a essas perguntas e a importância de fundamentarmos a nossa prática da evangelização na doutrina espírita. E nós nos lembramos de Bezerra de Menezes de uma frase belíssima e muito objetiva, em que ele fala que com Jesus nos empreendimentos do amor e com Kardec na força da verdade, teremos toda a orientação aos nossos passos. Exato, e todo o equilíbrio à nossa conduta. Então, Bezerra de Menezes é muito pontual, ele é muito objetivo, nos trazendo Kardec e Jesus como a grande base para o nosso trabalho, dando a segurança necessária para que possamos desenvolvê-lo. Lembro-me que participei de um fórum de juventudes espíritas na cidade de Itabuna, na Bahia. Eu lancei uma pergunta para um pequeno grupo de jovens. O que é que a doutrina espírita representa para vocês? No sentido de qual é a grande contribuição que o espiritismo dá para vocês enquanto jovens. E uma jovem universitária, 19 anos, disse assim, a coisa mais importante que o espiritismo me proporciona é saber que eu não sou jovem. Como assim? Eu estou jovem. A contribuição mais importante do espiritismo na minha vida é saber que eu sou um espírito imortal, que eu estou transitando no meu próprio processo de evolução. Então é esse tratamento que a doutrina espírita, aliás, que o espiritismo apresenta para nós, que nós precisamos nos debruçar sobre
a forma, inclusive a dinâmica, por exemplo, que Kardec usa, né, que a espiritualidade usa, o tratamento dos conteúdos, a busca, né, de referenciais, as analogias muito interessantes que nós encontramos, né, não apenas em Kardec, encontramos muito no Evangelho, de modo que isso possa estar como substrato do nosso processo de quê? De planejar. Então, há um processo que é interessante, que eu acho extremamente rico, Miriam, que é conhecer, né, contextualizar, identificar necessidades e aí lançar. Agora, há uma coisa que eu considero fundamental, que é o registro. O evangelizador, né, necessita exercitar o registro. Nós temos uma grande dificuldade entre nós, né, de modo geral, que é não registrar. Então é preciso ter algo que nós possamos depois recorrer, né? Então uma das partes fundamentais do planejamento é exatamente a avaliação. Eu tenho que aprender a avaliar. Deu certo, não deu certo, foi interessante, não foi, né? Enfim, que a gente possa fazer a memória, né? A memória. Que isso vai nos ajudar ao outro passo, que é o quê? A retomada, o replanejamento, né? Então, já é o primeiro passo para o próximo planejamento, próximo né? planejamento. Já é a ponte para o próximo planejamento. E a gente tem identificado, Sandra, como é bonita a construção dessa ponte entre os conteúdos doutrinários e a vivência da criança e do jovem. Ou seja, se vai partir de um conteúdo doutrinário para se chegar aos conhecimentos cotidianos, né? Ou se sai dos conteúdos cotidianos para se chegar nos conteúdos doutrinários, é uma questão de escolha, de sensibilidade, de planejamento. Mas o importante é que essa ponte efetivamente aconteça, que saia e que tenha base na realidade da criança e do jovem, mas igualmente fundamentada na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Então é a beleza da ponte que esse planejamento favorece, né? E lembrar que Jesus ele partia do contexto, da realidade, ou seja, do homem situado histórica e culturalmente, mas ele projetava no sentido do homem universal. Excelente. Sandra, nós agradecemos imensamente as suas palavras, a sua contribuição e que tenhamos todos esse momento de reflexão para pensarmos no planejamento enquanto algo que venha a somar para a efetividade do trabalho da evangelização, que venha a somar para o sucesso do trabalho e que possamos efetivamente alcançar o coração das nossas crianças e dos nossos jovens, nos fundamentando para bem representarmos Jesus e Kardec nessa bela missão de significação da própria existência humana. Então agradecemos profundamente e nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço.